2h39. Agora vamos falar de uma boa notícia aí, a retomada do comércio, aumento das vendas. O IBGE divulgou hoje o balanço referente ao mês de julho ainda. Nós temos até dados mais recentes, mas a expansão foi de 5,2% na comparação com o mês de junho, não é? E tivemos aí, o comércio saiu do vermelho, no acumulado em 12 meses, agora com avanço de 0,2%. De acordo com o IBGE, foi o maior resultado por mês de julho da série histórica, que começa em 2000, a terceira alta seguida neste ano, e algumas categorias tiveram um movimento aí acima dos registrados antes da pandemia, como aconteceu com móveis, eletrodomésticos e supermercados. E nós vamos falar sobre isso agora com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, a reação superou um pouquinho a média das projeções do mercado financeiro. Agora tem uma composição aí toda, tem alguns números do acumulado do ano ainda negativos, porque o tombo antes foi muito forte. Queria a sua avaliação, Fábio. Avaliação positiva, predominantemente positiva, conforme você colocou, foi o terceiro mês de alta no varejo. Claro, né, Denise, a gente está comparando também com uma base de comparação muito deprimida, foi em abril, quando a gente pode dizer a economia como um todo, e não só o comércio, sofreu muito com a pandemia, foi o ápice da pandemia, ou do impacto econômico da pandemia sobre a economia, e agora a gente engata aí 3 meses de recuperação com taxas bastante positivas, alguns setores se destacando. Você citou setores que hoje representam um novo normal do consumo, né? As famílias gastando mais com alimentação, gastando mais também com móveis eletrodomésticos, enfim, a economia se recuperando aos poucos, né? A gente tem acompanhado também números do mercado de trabalho cada vez mais positivos, então a gente tem uma perspectiva de que a segunda metade do ano vai ser melhor do que a primeira, né? Não tem como ser diferente, né? E a gente espera que o comércio tenha um ano de 2021 normal e não um ano tão atípico quanto esse. De qualquer forma, a tendência ainda é que o comércio feche o ano no vermelho, principalmente se a gente considerar aquele chamado varejo ampliado, que inclui nesses números que você citou o desempenho de materiais de construção e do comércio automotivo. Deve ficar com uma queda entre 5% e 6%, Denise. Mas aí o problema maior é que a queda no começo da pandemia foi muito pesada, né, Fábio? Porque a gente tem no varejo ampliado uma expansão no mês, de um mês para outro, de 7,2%, média móvel trimestral 11,2%, e aí em relação a julho do ano passado, cresceu 1,6%, interrompeu o movimento de queda aí de 4 meses em comparação com o mesmo mês do ano passado, então vai saindo também do fundo do poço, né, e o acumulado em 12 meses ainda está negativo em 1,9%, mas nem é tão forte assim como se imaginou no começo da pandemia, e é possível que agosto tenha mostrado talvez até uma recuperação mais forte, não? Provavelmente a gente vai fechar o ano ainda com um número negativo, é verdade, mas alguns setores se destacando, né, Denise? A gente está vendo esse problema todo aí com o preço dos alimentos, itens de materiais de construção também com inflação, com variação de preço acima do normal. Quer dizer, isso tudo reflete esse novo normal. A gente fez uma conta aqui bem interessante, a gente comparou setor a setor do varejo com a média do primeiro bimestre desse ano, portanto, com um período ainda não contaminado pela pandemia. E olha só, hiper e supermercado, farmácia e perfumaria são segmentos considerados essenciais. Seria normal que eles tivessem um desempenho melhor do que os outros. Mas aparece também nessa conta móveis eletrodomésticos com crescimento de 15% em relação ao bimestre pré-pandemia, materiais de construção também com crescimento bastante forte. Então, é o consumidor se adaptando a essa nova normalidade do consumo. Então, a gente espera que daqui para frente outros setores que ainda estão muito mal, todos esses números que a gente conversa aqui são médias, mas o segmento de vestuário ainda está muito mal, com uma queda de 30% em relação ao período pré-pandemia, livraria e papelaria, segmento de combustíveis, que é um segmento importante, que ilustra muito bem essa circulação ainda aquém da normal. Então, o que a gente percebe? É que nesse período de recuperação, algumas medidas foram adotadas pelo governo e foram bem-sucedidas,
outras medidas foram adotadas pelos varejistas e também foram bem-sucedidas. Então, nesse novo normal, a gente tem como destaque não só o tradicional varejo essencial, mas alguns outros setores que conseguiram se adaptar a essa nova realidade. Agora acaba contribuindo para pressões de preços, né, Fábio? A gente tem visto isso na área de supermercados, por exemplo, e se questiona muito o que levou à alta, por exemplo, do preço do arroz, e aí, como uma situação totalmente contraditória, a gente vê com os supermercados restringindo a compra de arroz, como se as pessoas achassem que o arroz vai acabar. E aí você citou material de construção, nós tivemos as construtoras reclamando muito do aumento do preço do cimento, porque aquelas pequenas obras que foram feitas, reformas e tudo mais, aumentaram a demanda e isso acabou dando condição de o setor aumentar preços também. Então você gera um desequilíbrio e o auxílio emergencial, eu acho que a gente, além desse novo normal que você colocou, o auxílio emergencial não é o normal, mas reforçou muito o consumo, né? Reforçou, ajudou sim o varejo e as famílias, em última instância, principalmente aquelas mais vulneráveis, a colocar o nariz para fora d'água. É bom lembrar que a gente está tecnicamente em recessão. Então, o auxílio emergencial ajudou, sim, por exemplo, a massa de rendimentos, ou seja, toda aquela quantidade de recursos disponíveis para o consumo a não cair tanto. No segundo trimestre, por exemplo, quando a economia caiu quase 10%. A gente teve um terceiro trimestre praticamente cheio com auxílio emergencial a R$ 600. E agora vamos ter um quarto trimestre com auxílio a R$ 300. Claro que o ideal seria manter esse auxílio a R$ 600 até o final do ano. A economia iria se recuperar mais rápido, mas em economia você tem um cobertor curto, né? Você cobre o pé, descobre a cabeça. A situação das contas públicas ainda apresenta um grau de vulnerabilidade muito grande e, aliás, o principal responsável pelo déficit das contas públicas nesse momento é justamente o auxílio emergencial. Então o governo está tendo que se virar aí para conseguir trazer um mínimo de equilíbrio para as contas públicas e para a economia, para o PIB, para o consumo como um todo. Em relação ao preço de alimentos, eu não acredito que essa alta vá durar muito, não. O que acontece é o seguinte, o segmento de alimentos, ele demora a reagir a surtos de demanda. E a gente teve isso com as famílias trancadas em casa a partir de abril, aumentou muito a demanda por alimentos. Então você não consegue plantar uma safra de arroz ou feijão ou importar em cima da hora para tentar manter os preços estáveis. Isso acontece nos segmentos de bens de consumo duráveis, na fabricação de automóveis, de eletrodomésticos, mas no caso de alimentos não. A gente não tem problema de desabastecimento, então não vai faltar alimentos. Eu acho que a gente está assim, em um período de 2 a 3 meses com preços de alimentos variando acima do normal. Não acredito que essa alta dos preços dos alimentos vai perdurar até o final do ano, não. Em algum momento, esse percentual de reajuste de preço vai arrefecer um pouquinho. Exatamente, porque a gente não tem uma situação aí de uma retomada para valer da economia. Tem essa questão do auxílio emergencial, os programas lançados pelo governo referentes ao emprego conseguiram segurar um pouco o emprego formal, mas em algum momento eles também vão deixar de atender a demanda das empresas por crédito, aquela compensação que o governo paga com a redução de jornada e de salários. Então isso também tende a acabar no final do ano. Não é? E aí a economia vai ter que se ajustar à realidade. Aí que vai ser o novo normal mesmo, né, Fábio? É isso mesmo. Você citou a palavra fundamental, ajuste. Não dá para contar com auxílio emergencial para o ano que vem, né? Aliás, para o final do ano o auxílio já cai pela metade. Então, a normalidade da economia, o mercado de trabalho, o mercado de crédito, os preços vão ter que se ajustar nessa janela até o final do ano para que a gente entre 2021 caminhando com as próprias pernas, sem depender de auxílio emergencial para recompor a renda das famílias. A medida foi acertada, obviamente o auxílio se desejaria que ele fosse maior, principalmente por parte das famílias, mas a medida, no final das contas, surtiu efeito positivo e surpreendeu. Pouquíssima gente esperava que o varejo fosse retomar o nível de vendas, o volume de vendas do período pré-pandemia tão rapidamente. E isso já ocorreu, principalmente nesse varejo restrito, né, que exclui as vendas de materiais de construção e do comércio automotivo. Isso já aconteceu. O que a gente vai precisar daqui para frente retomar essas reformas estruturantes para que a economia consiga e o consumo consiga
caminhar com as próprias pernas, sem depender de auxílio emergencial daqui para frente. Nós ouvimos o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde.